De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com o Dr. Antônio Tovo, coordenador da área penal empresarial do escritório Souto Correia, advogados e também doutor em Direito Penal pela USP. Gratidão pela participação, doutor. Que agradeço a gentileza do convite, Luciano, e é um tema que vale a pena mesmo debater, a gente precisa entender bem. Bom, doutor, a gente tem essa decisão aí do STF e toda uma discussão a respeito dessa decisão e do impacto dela sobre a Lava Jato, né? A primeira questão é assim, por que a demora, né, em se tomar tal medida, né? O que gerou essa demora nessa discussão aí inclusive com a suspeição do Moro e do processo correr como correu, né, para depois ser revisto aí quem tinha ou não prerrogativa de julgar o caso? Luciano, esse é um ponto muito bom e eu acho que para iniciar a fala é importante dizer que o julgamento aqui ele não é um julgamento entre impunidade e combate à corrupção. Uhum. Ele é um julgamento sobre o direito a ser julgado por um terceiro imparcial. Uhum. Esse é o ponto aqui. Eles não devem confundir isso aqui com uma absolvição, ou estão colocando panos quentes em fatos graves, nada disso. E parece que o fator tempo aqui ele é o mais polêmico, né? Mas vem cá, depois de 7 anos de Operação Lava Jato, são aí 4 ou 5 anos que o ex-presidente Lula está sendo investigado, que ele foi processado, a condenação dele por esse processo é do ano de 2017, então se vão 4 anos e toda essa demora para reconhecer a parcialidade do juiz. E aqui nós precisamos compreender algumas coisas, né? Esse fenômeno Lava Jato, ele é um fenômeno muito complexo, né? Que ele foi, além de mídia, além de sociedade civil, ele acabou tendo uma repercussão bastante importante no próprio judiciário. Ele se arraigou no judiciário e alguns julgadores, alguns integrantes do judiciário, do Ministério Público, eles acabaram não percebendo algumas falhas que estavam ocorrendo no curso desse processo. Precisou de um tempo de maturação aqui, para que algumas coisas que as defesas e professores de processo penal já apontavam lá no início fossem efetivamente reconhecidas. Perfeito. E a sua colocação é perfeita, né? Não se está julgando a questão de provas ou não de corrupção aí, etc., mas justamente se o julgamento foi ou não parcial ou imparcial. E quando a gente pensa no símbolo máximo da justiça, né, que é a balança, né, justamente isso, né, a gente coloca toda a estrutura da justiça em risco quando se priva da imparcialidade de qualquer julgamento. Exatamente, Luciano. Isso aí é o pressuposto para qualquer processo, não apenas que o juiz ele tenha imparcialidade subjetiva, isto é, que ele esteja afastado daquele caso, mas que também haja uma aparência externa de que aquela é uma pessoa imparcial, pela própria validade do sistema. Falando um pouquinho desse habeas corpus da suspeição, tem algumas coisas que a gente precisa relembrar, né? São tantos julgamentos, são tantos fatos que a gente acaba se perdendo no meio e até mesmo quem é da área precisa dar uma estudada para organizar um pouco os pensamentos. Esse habeas corpus da suspeição, que é o habeas corpus 164493, ele foi impetrado lá em 2018. E por que ele foi julgado só agora? Havia uma expectativa de que o ministro Celso de Mello participasse do julgamento. Daí o ministro Celso de Mello teve um período afastado por licença-saúde. Depois veio a pandemia, havia uma expectativa de que esse julgamento fosse feito de maneira presencial e a pandemia acabou levando muito mais tempo para passar do que se imaginava inicialmente. E com o movimento do ministro Fachin
de reconhecer a incompetência em outro habeas corpus, a incompetência da 13ª Vara Federal em outro habeas corpus. A segunda turma, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, que estava com o processo em voto vista, leva para julgamento a suspeição. Então, isso também explica um pouco dessa distância temporal, né? Nós tivemos algumas intercorrências aí no processamento. Ele foi impetrado em 2018, ia para julgamento, houve um voto vista, aposentadoria do ministro Celso de Mello, e assim foi. O fator que apressou mesmo o reconhecimento da suspeição foi a decisão do ministro Edson Fachin ali no 8 de março, me parece. Perfeito. E é interessante, né, fazendo um comparativo mais popular aí da questão, né, a gente tem essa questão das esferas e das análises específicas, acaba caindo como a gente tem o futebol hoje, né? Antes você tinha só a análise do juiz, pontualmente. Hoje você tem a ferramenta que é o VAR, né, que permite uma análise mais aprofundada da situação e de outros ângulos da situação. Não é? É o que a gente acaba vendo que ocorreu aí também, né? Você teve uma observação dos outros ângulos desse julgamento e com novos elementos, né? Aí, inclusive vazamento de gravações, né? Que pontualmente aí colocam em dúvida esse equilíbrio de forças aí durante o julgamento, né? Então, colocou em xeque toda a estrutura do julgamento. Exatamente. Eu gosto particularmente da analogia com futebol ou com jogos. Há processualistas clássicos que fazem a comparação do processo como jogo, Calamandrei. A gente, enxergando o processo como um jogo, nós vemos que há duas partes duelando e um terceiro que é o imparcial. Pensando no futebol, por que na maior parte das competições são trazidos árbitros de fora do estado ou nas competições internacionais árbitros de outros países? Para tentar limitar a quantidade de tendências subjetivas, tendências pessoais que possam atrapalhar na compreensão de determinado ato, de determinada conduta, né? Porque isso, a nossa história, a nossa formação, ela acaba influenciando na maneira que nós vemos determinado fato, né? O fato ele só é apreendido a partir da nossa interpretação. No HC, esse impetrado em 2018, eu até anotei os principais pontos que a defesa do ex-presidente traz que significariam essa imparcialidade. E veja, em 2018, além de todas essas intercorrências que eu mencionei, nós ainda não tínhamos a notícia desse vazamento pelos hackers, né? Nós não tínhamos nem aquela chamada vaza-jato que inicia pelo Intercept, depois a Folha de São Paulo, Veja e outros veículos acabam engrossando essas fileiras. E nós temos depois a operação spoofing, em que são efetivamente colhidos os materiais que estavam com esses hackers e essas mensagens são disponibilizadas à defesa para que tenha conhecimento do que se trocava tanto entre Polícia Federal e procuradores, quanto procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro. Ou seja, em 2018, nós estávamos falando apenas nesse habeas da condução coercitiva do ex-presidente Lula, que foi reputada excessiva. A condução coercitiva, veja, Luciano, ela funcionava, porque depois foi vetada pelo Supremo, como uma maneira de obrigar a pessoa que era intimada e deixava de comparecer para depor, para que depusesse, para que o fizesse. Ou seja, eu intimo, a pessoa não comparece, eu conduzo coercitivamente. Perfeito. O ex-presidente, mesmo sem intimação, foi conduzido coercitivamente. O sigilo telefônico dos advogados foi quebrado. A Polícia Federal e o Ministério Público tinham conhecimento de toda a estratégia da defesa. Eles conheciam o que estava sendo tratado, as conversas do cliente com o advogado, o que é um completo absurdo, né? A relação cliente-advogado ela é sagrada. Se eu não tenho nenhum motivo para suspeitar que o advogado se
se envolver em uma prática criminosa, ele estava ali muito claro que estava apenas fazendo a defesa, estava apenas fazendo o seu trabalho, eu não posso invadir aquela esfera ali, que é uma esfera absolutamente indevassável, como é uma conversa com um psicólogo, com um médico, com um padre, pastor. Outro ponto que é trazido é sobre o levantamento do sigilo telefônico de Lula, familiares, inclusive com os advogados. Ou seja, não é simplesmente a interceptação, há também uma publicização disso. E nisso também aquele fatídico áudio de Lula e Dilma, Sim, me parece, 13 ou 16 de março de 2016. Todos esses fatos eles são anteriores à condenação e são de iniciativa do ex-juiz Sérgio Moro. Além disso, nós tivemos a decisão dele de publicizar a delação de Antônio Palocci durante a eleição de 2018, uma nota pública feita sobre a divulgação de conversas, os encontros de Sérgio Moro com a cúpula do presidente eleito Jair Bolsonaro e, finalmente, a sua aceitação do convite para compor o governo Jair Bolsonaro, que daí me parece a gente termina de colocar em dúvida, se havia qualquer dúvida sobre a imparcialidade do ex-juiz, aqui é um fato confirmatório. Ele não poderia, por um motivo de não deixar essa suspeita, ele não poderia ter assumido esse cargo. Então, e também, recentemente ele tinha condenado, recentemente tinha presidido as audiências, foi um ato efetivamente que prejudicou toda a incolumidade desses processos. Ele próprio e os procuradores foram responsáveis pela anulação que o Supremo declarou agora recentemente. E aí a gente viu automaticamente o que, doutor? Né? Com essa suspeição, com essas ações, vários personagens da Lava Jato, né, tentando usar, né, dessa situação para colocar as suas questões também. Como é que se vê isso? Né? E é possível que outras circunstâncias caiam aí devido a esse ato? Parece que a gente tem que separar aqui os dois julgamentos, né, para entender as repercussões de cada um. Se eu pensar no julgamento da competência, e que já havia outros entendimentos do próprio Supremo com relação à eletronuclear, com relação ao Guido Mantega, esse desmembramento da Lava Jato ele já tinha ocorrido, inclusive lá antes, quando o ministro Teori era o relator, antes de falecer, também já tinha determinado a retirada de alguns processos da competência de Curitiba. Esse julgamento, eu entendo que sim, ele pode se buscar um efeito extensivo desse julgamento. Ou seja, outros acusados em que reconheçam que houve essa forçação de uma competência, que Curitiba não era o juízo natural e que simplesmente se colocou Petrobras na petição inicial, na denúncia, para que fossem julgados pela 13ª Vara de Curitiba. Esses casos eu entendo que sim, pode-se buscar uma incompetência, uma anulação a partir do reconhecimento de que não deveriam ter sido julgados por Curitiba. O julgamento da suspeição me parece mais difícil que se estenda para outros casos. É uma circunstância bastante pessoal aqui. É quase personalíssima do ex-presidente Lula. Todos esses fatos que a gente estava comentando aqui, Luciano, então, a condução coercitiva, a nota pública, a ordem de não cumprir uma decisão do TRF que determinava a expedição de alvará de soltura para o presidente Lula, que logo foi cassada. Todos esses fatos aqui eles são bastante pessoais. Vazamento dos áudios. Exato. Eu só veria a possibilidade de eventualmente uma extensão desses efeitos se nós tivéssemos aqui alguém que consiga comprovar com esses diálogos, com
todos os elementos das ações penais, que houve também uma atuação direcionada, concertada entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro. Daqui a pouco alguém que consiga comprovar, olha, eu só fui alvo da força-tarefa porque eu era uma pessoa próxima que poderia apontar fatos contra Lula. Nesse sentido eu consigo ver, mas, repito, é uma hipótese bastante remota isso ser reconhecido, ser estendido. E, de certa forma, agora a gente tem aí no tabuleiro das ações similares, né, toda uma reengenharia de cuidados, de seguir as normas, os procedimentos, para que não se repita isso. Eu acredito que nas faculdades de Direito, aí, nos estudos rotineiros de Direito, isso vai ser uma pauta recorrente. Sem dúvida. Quando um tribunal, especialmente a Suprema Corte, estabelece, olha, não é possível que o juiz perca a sua objetividade, a sua isenção e passe a atuar como parte investigadora e acusadora em um processo. Não é assim que se procede. O juiz não pode estar engajado no combate ao crime, no combate à corrupção. Ele é um terceiro imparcial, ele tem que julgar. Um caso interessante que muitas vezes nós vemos nos filmes, nos seriados norte-americanos, aquele aviso que o policial dá no caso de uma prisão. Ele fala, você tem direito ao silêncio, você tem direito a um advogado, tudo que você disser poderá ser usado contra você, aquela história. Ele é trazido a partir de um importante precedente da Suprema Corte, que é o Miranda versus Arizona. Ou seja, a partir de um entendimento da Suprema Corte que determinou, olha, não posso ter uma abordagem policial que utilize, que falseie dados, que obtenha uma confissão de maneira ilícita, sem dar direito à representação por advogado. A partir daquela correção de rumo pela Suprema Corte, lá nos anos 60, eu tenho uma modificação da atuação policial nos Estados Unidos. Basicamente, o que deve ser compreendido desse julgamento para os casos futuros. Olha, o juiz, por mais que todos nós queiramos uma sociedade com menos corrupção, o juiz não pode esquecer que ele é o parâmetro de devido processo legal ali. Ele é o fio da balança, realmente. Ele é o fiel da balança, ele é o filtro de legalidade das duas partes, de defesa e acusação. A acusação também não pode se valer de expedientes ilícitos, e nós temos notícia aqui, nessas conversas, de vários expedientes bastante questionáveis, de interceptação de outros advogados que não apenas do ex-presidente Lula, de depoimentos falsos, de cooperação com autoridades internacionais que não seguiram os procedimentos do Ministério da Justiça, do setor de colaboração e recuperação de ativos. Então, veja, para combater o crime, eu preciso seguir a lei. Eu não posso descer ao mesmo nível do criminoso, por assim dizer, para combater a lei. Eu preciso observar as instituições e o devido processo legal. Perfeito. Doutor Tovo, agradeço imensamente a participação conosco, né? Deixo o programa sempre à disposição. Eu acho que a gente ainda terá desdobramentos do caso, né? E já fica o convite para a nova participação. E esperamos realmente, né, que o caso icônico sirva aí para o desenvolvimento, para a evolução do direito no nosso país. Sem dúvida, Luciano, foi um prazer, essa conversa foi bastante agradável e eu fico à disposição para os desdobramentos que certamente se seguirão a essas decisões.